Eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre os equilíbrios heterogêneos e o cálculo da constante do produto de solubilidade. Vamos lá? Então veja, quando a gente fala de equilíbrio heterogêneo, a gente está falando de um equilíbrio dinâmico, ou seja, tudo que dissolve vai precipitar, tá? E isso acontece na mesma velocidade. Então, dá uma olhada, vamos supor que a gente tem aí um recipiente com uma substância que é pouco solúvel, tá? Você vai ter uma solução saturada dela, então você tem um corpo de chão e algumas partes da substância já dissolveram. O que a gente vai ter com o tempo é isso, ó. Os íons que estão dissolvidos precipitam e uma parte do sólido, ele vai para a solução. Então, isso é um equilíbrio dinâmico, tá? É um processo que não para, tá? Então, um exemplo bem interessante de equilíbrio heterogêneo é a formação das estalactites, essa formação aqui no teto das cavernas, e as estalagmites, que estão aqui no chão. Então, como é que acontece? Lá dentro sempre tem água, tá vendo aqui, ó, esse pedacinho? Tem água. Essa água, ela tá sempre muito saturada de gás carbônico. E aí vai acontecer esse equilíbrio, ó. Ácido carbônico, que ele vai ionizar em íons H+, e bicarbonato. O carbonato de cálcio, ele existe ali dentro, né, dessa caverna, e quando ele entra em contato com essa água saturada com CO2, ele começa a dissolver. E na dissolução vai ocorrer a liberação de íons cálcio e bicarbonato. Só que essa água carregada aí com esses íons, ela vai passando por determinados locais e o cálcio que foi dissolvido, ele pode se combinar com bicarbonato, vai ocorrer a liberação de CO2 e vai formar carbonato de cálcio sólido, que são essas formações. Então, quando elas são formadas aqui no teto, são as estalactites. Quando elas são formadas embaixo, aqui no chão, são as estalagmites. E por que a gente fala que é um equilíbrio heterogêneo? Porque você tem aqui, ó, substância sólida, que é o carbonato de cálcio, você tem o gás carbônico e você tem água no estado líquido. Você tem substâncias em 3 fases diferentes e você consegue diferenciar aí as fases sólida e a fase líquida. E o gás que é incolor, nesse processo aqui específico, você não vê, tá? Então, vamos partir aqui do exemplo do sulfato de bário. Quando a gente coloca o sulfato de bário na água, ele vai todo lá profundo. Ele não dissolve facilmente, porque a solubilidade dele em água é muito baixa. Mas o que a gente percebe é que uma parte do sólido dissolve, uma parte das partículas que estão dissolvidas precipitam. E nós temos aí esse processo acontecendo indefinidamente, né? Como se trata de um equilíbrio, a gente pode calcular a constante de equilíbrio, KPS, para esse sistema, que vai ser igual à concentração dos íons bário, aqui, vezes a concentração dos íons sulfato, e aí dividido pela concentração dos reagentes. Mas o nosso reagente aqui, ele está no estado sólido. Como a concentração dele não varia, ela é constante, então ela não entra aqui no nosso KPS, tá? Então, no KPS, a gente vai trabalhar só com as partículas que estão em solução aquosa. Bom, agora que a gente já sabe que a solubilidade de uma substância em água é um equilíbrio químico, então, como que a gente faz para escrever essa constante de equilíbrio, que a gente chama de constante do produto de solubilidade? Então, por exemplo, para o sulfeto de alumínio, o KPS dela vai ser igual à concentração
do íon alumínio, ó, alumínio 3+, ao quadrado. Ó, tem que verificar o expoente aqui. Vezes a concentração do ânion sulfeto, ó, ao cubo, tá? O sulfeto de alumínio, como ele está no estado sólido, ele não entra na nossa equação. Para o hidróxido de alumínio, ó, KPS, vai ser a concentração do alumínio, que está em solução. Aqui vai ser elevado à primeira potência, porque aqui é 1, vezes a concentração dos íons hidroxilas elevado ao cubo, tá? Então, nós podemos dividir os problemas de equilíbrio heterogêneo em duas partes. Primeiro, os íons dissolvidos são todos provenientes da dissolução do eletrólito que constitui o corpo de fundo. Traduzindo, se você tem um becker e aí você tem lá o sólido, o fosfato de chumbo, e você tem a água, tá? Esses íons que estão aqui dissolvidos nessa água, ele vai ser proveniente apenas do fosfato de chumbo que você colocou lá dentro, não vai ter outro sal. E como que a gente sabe quanto desse soluto se dissolve em água? Através do coeficiente de solubilidade. Isso é uma informação experimental, tá? Então, o coeficiente de solubilidade, ele fala pra gente quantos gramas de soluto se dissolve em 100 gramas de água, em determinadas temperaturas, tá? Porque a gente tem duas possibilidades. A dissolução pode ser endotérmica ou exotérmica. Endotérmica, quando você precisa esquentar para aumentar a solubilidade. Exotérmica, quando você não pode esquentar para poder dissolver lá aquela substância. Então, quando a gente transforma esses gramas de soluto para mols de soluto e aqui por litro de solução, então a gente vai ter a solubilidade, ou seja, é o número de mols de soluto que satura 1 litro de solução. Então, o que significa saturar? É aquela quantidade máxima ali de substância que dissolve para cada litro da solução, tá? Então, esse S aqui é o número de mols. Logo, os íons dissolvidos em solução proveniente da dissolução de um eletrólito pode se relacionar com a solubilidade e o produto de solubilidade, tá? Então, quando você tem uma determinada quantidade S de soluto lá dissolvido, quantos íons você vai ter? Quantos mols de íons chumbo você vai ter? 3 mols, ou 3S. E quantos de fosfato? 2S. Como que a gente vai equacionar o KPS? Então, o KPS vai ser a concentração dos íons chumbo, 3S elevado ao cubo, vezes a concentração de íons fosfato, que são 2S ao quadrado. Aí, fazendo essa conta, ó, vai dar 3 ao cubo, 27S ao cubo. 2 ao quadrado, 4S ao quadrado. Então, KPS vai ser igual a 108 vezes S à quinta potência. Então, para você calcular o KPS do sulfato de chumbo, se você conhecer aí a solubilidade, é só você usar essa expressão, que a gente consegue deduzir para qualquer sal que a gente precisar calcular o KPS. Ó, a segunda parte é a seguinte, ó, os íons dissolvidos são provenientes de soluções diferentes, tá? Então, nesse caso, é muito provável que cátions e ânions não estejam em proporção estequiométrica. Portanto, um dos íons está em excesso em relação ao outro. Por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui no becker uma solução saturada de sulfeto de alumínio. Então, eu joguei aqui sulfeto de alumínio. Mas eu coloquei aqui dentro sulfeto de chumbo, tá? Então, eu não vou ter sulfeto apenas do sulfeto de alumínio. Eu vou ter aqui do sulfeto de chumbo também. Então, por isso que a gente fala aqui, ó,
que muito provavelmente eles não estarão em proporção estequiométrica, porque eu vou ter o sulfeto do sulfeto de alumínio e do sulfeto de chumbo, tá? E aí, numa situação dessa, eu tenho condições de prever quando haverá precipitação ou não, tá? Porque a gente sabe que existe lá o equilíbrio. A constante de equilíbrio, ela fala pra gente assim, a constante de equilíbrio, ela vai representar aquele momento em que todo sal, toda a parte que dissolve, que vai formar íons, vai precipitar. O que precipita, dissolve, o que dissolve, precipita. Então, vai ter aquele equilíbrio ali. Nesse momento, nós temos o KPS, tá? Agora, vamos admitir que a gente vai ter aqui vamos chamar de Q, o produto da concentração desses íons em qualquer instante, independente de estar em equilíbrio ou não, tá? Então, esse Q vai ser, você vai multiplicar a concentração do cátion com a concentração do ânion, tá? Seja lá qual for o sal. Quando esse Q for maior do que o KPS, significa que você tem uma solução saturada em equilíbrio com o sólido. Nesse caso, vai ter precipitação, porque ele passou do KPS. Então, quando essas concentrações são iguais ali, o KPS, não precipita, está em equilíbrio. Dissolve, precipita. Mas se for maior, então precipita. Quando for igual, você tem uma solução saturada, atingiu o limite ali da solubilidade, mas não precipita, tá? Não vai ter um precipitado a mais, porque o que precipita, dissolve, o que dissolve, precipita. Você vai ter ali aquele equilíbrio, tá? Quando este Q for menor do que o KPS, você vai pegar lá as concentrações dos íons, multiplica, e quando for menor, você tem uma solução insaturada sem precipitação. Nesse caso ainda, não atingiu o equilíbrio, tá? Bom, mas afinal de contas, como é que a gente usa toda essa teoria para resolver um problema? Então, por exemplo, qual é o pH do leite de magnésia? Aí ele dá o KPS, que é 7 vezes 10 a menos 12. Lembrando ó, que o leite de magnésia é uma suspensão de hidróxido de magnésio em água, tá vendo? Então, você tem ali o equilíbrio entre os íons dissolvidos aqui na solução aquosa, né, e o sólido. Então, se você tiver 1 mol de hidróxido de magnésio, ele vai produzir 1 mol de íons magnésio e 2 mols de íons hidroxila, tá? Se aqui for S mol, nós vamos ter S desse daqui e 2S desse aqui. Lembrando que esse S aí é a concentração lá em mol por litro. Então, o KPS é igual à concentração de íons magnésio vezes a concentração de íons hidroxila ao quadrado. O KPS ele deu pra gente, ó, 7 vezes 10 a menos 12. A concentração de íons magnésio eu não sei, mas eu sei que numa quantidade, uma concentração qualquer ali vai ser S. E a concentração dos íons hidroxilas serão 2S ao quadrado. Então, aqui eu vou ter, ó, 2 ao quadrado, 4. Aqui vai dar S ao quadrado com S daqui, S ao cubo, né? Então, agora a gente vai resolver essa conta, ó. S ao cubo é igual a 7 vezes 10 a menos 12, dividido por 4. 7 dividido por 4 dá 1,75, vezes 10 a menos 12. Então, a gente tem que tirar a raiz cúbica de tudo isso aí. A raiz cúbica de 1,75 é 1,2, e a raiz cúbica de 10 a menos 12, então, você vai dividir ali o 12 por 3, vai dar 10 a menos 4 mol por litro, certo? Bom, então, agora vamos calcular o pH. Então, agora a gente tem a solubilidade, tá? Então, a gente sabe que a concentração dos hidroxilas é 2S.
como o S é 1,2 vezes 10 a menos 4, então, a concentração de hidroxila, 2,4 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Para a gente calcular o pOH, a gente vai fazer menos o log da concentração de hidroxilas, que é 2,4 vezes 10 a menos 4, que vai dar 3,62. A gente sabe que pH mais pOH é 14. Então, pH é 14 menos 3,62, que vai dar 10,38. Então, como se trata de uma base, o pH é maior que 7, certo? Então, ó, uma solução aquosa contém íons fosfato em uma concentração de 10 a menos 6 mol por litro. Qual deve ser a máxima concentração de íons plumboso para a qual não ocorre a precipitação? Então, para não ocorrer a precipitação, quando eu multiplicar a concentração de fosfato com a concentração do chumbo, ela tem que dar no máximo o valor do KPS, certo? Então, aqui, ó, o KPS é igual à concentração de chumbo 2 ao cubo, vezes a concentração de fosfato ao quadrado. O KPS é 3 vezes 10 a menos 44. A concentração do chumbo é o que a gente quer calcular. A concentração de fosfato é 10 a menos 6 ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 44, igual a concentração de chumbo vezes 10 a menos 12. Então, vamos fazer aqui, ó, a concentração de chumbo ao cubo vai ser... Quando eu passar isso aqui para cá dividindo, ó, vai sobrar 3 vezes 10 a menos 32. Eu posso escrever aqui 30 vezes 10 a menos 33. Por quê? A raiz quadrada, a raiz cúbica de 30 é mais fácil a gente obter. Então, aqui, ó, a raiz cúbica de 30 vai dar 3,11. E a raiz cúbica de 10 a menos 33 é só dividir 33 por 3, que vai dar 10 a menos 11 mol por litro. Então, essa é a menor concentração aí de chumbo, quer dizer, a menor não, a máxima, para não precipitar. Porque quando você multiplicar essa concentração aqui por 10 a menos 6, vai atingir o KPS. E quando atinge o KPS, não tem precipitação. Ó, então, a gente tem aqui esse exercício. Uma solução aquosa contém íons alumínio em uma concentração de 10 a menos 4 mol por litro. Qual deve ser o menor valor de pH para o qual não ocorre precipitação? Então, para não ocorrer precipitação, a concentração aí de OH multiplicado pela do alumínio tem que ser igual a KPS. Então, a gente precisa usar KPS, ó. Então, o hidróxido de alumínio, ele vai estar em equilíbrio aí com os íons alumínio mais as hidroxilas. Então, ó, o KPS é igual à concentração do alumínio vezes a concentração de hidroxilas ao cubo. Tem que obedecer a estequiometria. Então, aqui, ó, o KPS é 3 vezes 10 a menos 34. A concentração de alumínio, 10 a menos 4. A concentração de hidroxilas, ó, é o que a gente quer achar. Então, a concentração de hidroxila vai ser igual a raiz cúbica. Ó, a gente vai passar esse 10 a menos 4 pro lado de lá, tá? Então, vai dar 3 vezes 10 a menos 30. Então, a raiz cúbica de 3 é 1,44. E a raiz cúbica de 10 a menos 30 e 10 a menos 10. Então, como nós temos a concentração de hidroxilas, vamos achar o pOH,
que é menos log de 1,44 vezes 10 a menos 10. Então, esse POH vai ser 9,84. Para achar o pH, nós vamos fazer 14 menos 9,84. Então, esse pH aqui vai dar 4,16. Então, aqui vai ser o pH mínimo, o menor valor, para não precipitar hidróxido de alumínio, certo? Espero que você tenha aproveitado a aula. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa aí o seu like, compartilha com seus amigos. Se você precisar de mais ajuda, passa lá nas playlists, tem muitos assuntos que podem te ajudar, tudo bem? Tchau, tchau!